Bom dia, curiscos e curiscas, tudo bem com vocês? Bom dia, turma. Cá estamos nós, na salinha de estágio de volta, agora com piso novo. Quem não veio ainda ver a gente, vem aqui visitar para ver como ficou bonitinho, né? Estamos aqui em cima e vamos gravar para vocês agora as etapas 3 e 4. A gente já está gravando hoje para ter bastante antecedência, vamos talvez até postar já com alguma antecedência, embora seja a partir do dia 27 que vocês vão começar a gravar a fazer essa etapa, né? Tem gente que já está com a fundamentação teórica mais adiantada, Outros nem abriram o outros documento. nem abriram o documento. Então, a gente vai vendo que à medida que o pessoal vai terminando, a gente também vai adiantando para aqueles que estão em dia poderem ir trabalhando e poderem fazer as coisas com mais calma. Aqueles que vão ficando de retardatários, depois tem que se virar nos 30 para dar conta dos prazos, certo? Uh, Teve gente fazendo fundamentações teóricas muito boas, teve gente vindo aqui à noite, na segunda-feira que eu fico, para fazer aqui na escola, teve gente que procurou o professor Luiz para tirar dúvidas, teve gente que conversou comigo, e tem gente que simplesmente não aparece, né? Nós só podemos ajudar aqueles que nos procuram, né? Aqueles que querem ser ajudados, certo? Quem quer ser ajudado será ajudado, terá todas as oportunidades do mundo. Quem não vem atrás, não procura, não faz, depois não pode reclamar que não teve chance, certo? Uh, Essas duas novas etapas que nós vamos apresentar para vocês agora, vocês vão praticamente terminar o artigo científico, porque o artigo tem um formato, né, como nós já dissemos lá atrás, bem mais enxuto, certo? E ele tem duas partes que são assim fundamentais. Uma é a fundamentação teórica, que vocês estão terminando de fazer, e a outra é o resultado de pesquisa, certo? Além dessas, tem algumas partes que são obrigatórias para qualquer artigo científico e que fazem parte ali do formato, mas que são bem simples de fazer se você tiver seguir uma técnica, né? Então, vocês vão ver aqui que nós fizemos aquele esboço que nós fizemos lá atrás, foi exatamente para ajudá-los nesse processo agora, porque vocês vão fazer a metodologia e a fundamentação teórica, o O resultado de resultado de pesquisa. pesquisa. O resultado de pesquisa nós vamos explicar direitinho como é que faz. A metodologia, quem fez um bom esboço, é só copiar e colar do esboço e formar um textinho. Vocês vão ver que é bem simples, certo? Então já vou compartilhar aqui com vocês a página, Que está bem mastigado. que está super mastigada. O professor Luiz fez esse trabalho aqui explicando. Eu acho que não tem como ficar mais claro, né? Trazendo exemplos, né, de como Isso. construir a metodologia. Só se a gente fizer por vocês, entendeu? Aí assim, professor, vi o vídeo e não entendi. Vem aqui na salinha conversar com a gente. O que não dá é para ver, ouvir o vídeo, ver o texto, não entender e ficar em casa chorando. Aí não vai resolver. Ficou com dúvida? Vem aqui e a gente explica para vocês aqui pessoalmente. Tá bom? Galera, então, em relação a esses dois capítulos, vocês vão fazer na sequência da fundamentação teórica. Não precisa abrir outro arquivo, não precisa, né, se apavorar. Só coloca lá item 3 metodologia, e depois item 4 né, resultado de pesquisa. Isso. A nossa sugestão que a metodologia seja realizada, né, isso é uma sugestão mesmo, assim, após o resultado de pesquisa, porque vocês dependem agora muito de fatores externos. Como assim fatores externos? Vocês vão precisar ir lá na empresa, fazer entrevista, às vezes pegar algum documento que a empresa precisa enviar para vocês. Isso às vezes demora. Então, se vocês ficar esperando a empresa enviar o material para depois vocês começar, vocês não vão começar nunca. Então, começa a fazer o resultado de pesquisa, de escrever a empresa, descrever a situação, né, descrever a situação, o problema ali de vocês, e aí depois, lá no final, quando a empresa responder, vocês um complemento lá no final. E aí, então, daí vocês têm subsídios também para escrever a metodologia. A metodologia é, de fato, assim, é mais para cumprir Com a exigência com do a formato do exigência da, artigo, né? então, basicamente, a gente vai explicar aqui na ordem, né? Mas o que seria a metodologia? É um método. É como vocês conseguiram alcançar o resultado de pesquisa.
Então, lembra lá no esboço que a gente pedia para vocês quais eram os tipos de pesquisa, qual que era o método, qual eram os instrumentos, né? Qual que era a população, qual que era a análise. Todas essas informações vocês já fizeram no esboço. Então, aqui, na verdade, vocês só vão descrever qual é esse, o que que é o tipo, quais são os tipos de pesquisa, qual que é a análise, e colocar uma citação ou outra de algum autor que diz o que que é tal coisa. Então, a gente fez um modelo ali, né, com Isso. exemplos práticos. Tem que ser nessa ordem? Não necessariamente, mas eu acho que fica com um texto mais ou menos com início, meio e fim, né? Então, Você veja que o Luiz deixou tão mastigadinho aqui, vocês vão falar assim, ah, professor, mas vai ficar muito parecida a metodologia de todos os alunos. Vai, mas como é uma coisa mais pro forma, digamos assim, mais para cumprir o objetivo de ficar no formato de um artigo científico, esta parte aqui não tem problema que fique meio parecida, tá? Inclusive as citações que vocês vão usar são meio parecidas de um aluno para o outro, porque não tem muito como variar. Aliás, ontem nós retrocemos os nossos livros aqui para cima e vimos que tem alguns livros de fundamentação de em metodologia metodologia científica científica. aqui na escola. Então, se vocês E precisarem, até venham me aqui com a surpreendeu gente. pela quantidade, porque eu achei que só tinha um ou dois, eu acho que a gente tem perto de uns 10. É, Então, tem livro para fazer esse esse capítulo, trabalho. né? Então, se vocês precisarem, nos procurem aqui nessa linha. Nós temos aqui no armário agora já com mesa, espaço, lugar adequado para fazer aqui na escola esse trabalho, tá? E aí o Luiz já até fez um formatinho de texto aqui para vocês escreverem. Vocês só vão mudar cada um de acordo com o seu, né? Mas vai ficar um texto meio parecido mesmo, tá? Então aqui, ó, por exemplo, começaria o texto assim, ó. Durante o desenvolvimento da, e aí você vai lá no teu esboço e vai pegar qual que é Análise. a tua análise. Então aí você vai pegar a tua análise, vai copiar e vai colar aqui, entendeu? Bem assim mesmo, copia e cola, vai juntando para ir montando o quebra-cabeça e ir fechando, tá? Aí cola aqui a tua análise, aí vai falar lá, ó, foram utilizados basicamente três tipos de pesquisa para obtenção dos resultados, sendo eles. Aí você vai lá no teu esboço e pega quais são Os tipos de os pesquisa. tipos de pesquisa que você usou no teu esboço. Percebe? E aí você só vai juntando, só vai juntando. Aí, o que você vai fazer na sequência? Você falou lá que fez pesquisa bibliográfica, estudo de caso e pesquisa exploratória. O que significa cada uma dessas? O que é uma pesquisa bibliográfica? O que é um estudo de caso? Então, nos parágrafos de baixo, você vai fazer isso. De acordo com fulano de tal, pesquisa bibliográfica pode ser entendida como. E aí vai pegar a citação do autor e vai colocar aqui. Percebe? É uma colchinha de retalhos, é só montar um quebra-cabeça, tá? E aí você vai colocar lá. Já, por exemplo, o outro autor explica que estudo de caso é não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, se você aqui em cima falou pesquisa bibliográfica, estudo de caso, pesquisa exploratória, aqui embaixo você vai trazer a citação de pesquisa bibliográfica, estudo de caso e pesquisa exploratória, bibliográfica. Se você falou sobre, sei lá, qual outro tipo de pesquisa? Me ajuda a lembrar um outro tipo de pesquisa. Bibliográfica, exploratória, tem Só me vem essas três agora porque a gente está com a cabeça. Mas tem lá os tipos todos de pesquisa. Se você explicativa, Isso, se você fez pesquisa descritiva. descritiva, vai usar lá, pesquisa descritiva, segundo fulano de tal, e aí vai pegar uma referência e vai colocar aqui, tá? Então é isso, é só ir Para fazendo cada tipo de pesquisa, uma uma citação. citação. E aí nós vamos recheando aqui, certo? Aí tá, terminou o último tipo de pesquisa que você fez. Depois você vai explicar qual foi a abordagem. Então, se é qualitativa ou quantitativa. Está lá também no teu esboço, só olhar. E aí você vai falar. Quanto à abordagem da pesquisa, caracteriza-se por uma pesquisa aí qualitativa, ou por uma pesquisa quantitativa, certo? E aí vai dizer lá, pesquisa qualitativa é tal, 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 tal coisa. E assim você vai juntando aqui, certo? Aqui explica As mais ou menos como é questões. que foi feita as entrevistas, né? Com quem que foi, como que foi, quando que foi respondido, se foi por e-mail, se não foi, se foi pelo WhatsApp. Para quem for fazer Isso, entrevista, entrevista, né? né? Então, por exemplo, ali, quem vai fazer ações de bank marketing, né? Que fala, né? Pegar exemplos
para trazer para a realidade local. Então, assim, foram realizadas pesquisas, procurou tais empresas por esse motivo, porque elas são as mais renomadas do mercado sobre o assunto. Então, ali vocês vão explicar o motivo que você escolheu a empresa A, B ou C para fazer esses comparativos. Aí tem as fontes primárias ou secundárias, que vocês vão dizer se foram fontes primárias ou secundárias. O que são fontes primárias, gente? Fontes primárias é quando você pega a informação, você levanta a informação e trata ela. Então, por exemplo, você foi na empresa, fez uma entrevista e recebeu as respostas. Essa informação, ela é uma fonte primária. Foi você que foi na empresa, conseguiu as respostas da entrevista e está usando elas no seu trabalho, certo? Agora, quando você fala assim, segundo a pesquisa de demanda turística que a Prefeitura de Bombinhas fez no verão, quem fez a pesquisa? Foi você? Não, foi a Prefeitura de Bombinhas. Quem tratou os dados? Foi você? Não, foi a Prefeitura de Bombinhas. Você só está usando dados que outras pessoas fizeram. Então, aí, nesse caso, a fonte é secundária. Você não foi lá na origem pegar a informação na fonte. Você pegou alguém que já tinha pesquisado aquilo e está usando essa informação no seu trabalho. Certo? Aí você vai colocar lá no teu textinho, ó, desta forma, a coleta de dados foi realizada por meio de fontes secundárias e primárias. Segundo o autor X, fontes primárias são tal e tal e tal coisa. Já fontes secundárias são tal e tal e tal coisa, tá? E aí você vai pegar e vai terminar ali a tua fundamentação, a tua metodologia. Professor, eu queria ver uma metodologia pronta. Ótimo. Vai lá no Google Acadêmico, abre qualquer artigo científico, você vai olhar lá em qualquer artigo científico, tem uma parte que chama metodologia. Lê lá 2 ou 3 artigos científicos e vê como é que eles fazem. Você vai ver que é muito parecido, tá? Essa parte ela é muito parecida porque não tem muito como variar. Os métodos são sempre os mesmos, né? O que muda é um jeitinho de escrever aqui, um jeitinho de escrever ali, mas é muito parecido. Isso. Beleza? Cumpriu com a etapa 3, que a gente acha que vocês devem fazer lá no final. Qual que é a etapa 4? Isso ali vai dar o quê? 2 páginas? No máximo explodindo. Uma página e meia, Isso. por aí. Tá? Não é uma encheção de linguiça, assim, é ser cirúrgico, cumprir com esses critérios acadêmicos e é isso. Mas deu uma página. Se tu conseguiu botar a citação, explicar tudo isso que a gente pediu, por exemplo, tem muito aluno que esquece, por exemplo, de colocar o que é fonte primária. Quando a gente vai cogitar, faltou um parágrafo sobre fonte primária e secundária, tu deve ir atrás. Então, desde que tenha todos os itens, as citações, as referências podem ser pequenas, aí vai ficar uma página mais curtinha. Isso. Se eu usar uma citação maior, vai ficar uma coisa maiorzinha. Não tem problema, tá? Só tem que ter todos aqueles itens ali. Beleza? Então tá. Metodologia é uma parte obrigatória, mas é uma parte mais simples, digamos assim. Já o resultado de pesquisa, ele é tão importante ou mais do que a fundamentação teórica. São as duas partes grandes e importantes do artigo. A fundamentação teórica, que diz qual é a base do teu trabalho, e o resultado de pesquisa, que vai dizer quais são os dados que você coletou. Então, esses 2 itens são os itens fundamentais do artigo, certo? O que você vai colocar aqui? Eu acho que é a parte mais fácil de fazer do que a fundamentação. Porque a fundamentação você só escreve com pessoas que já falaram do assunto. Então, nada é com base na tua cabeça. Né? É sempre com base em referências de outras pessoas. O resultado de pesquisa, não. O resultado de pesquisa são as impressões que você teve. Que você teve acesso, que você tem na cabeça. Um relato mais de vivência e de experiência. Né? Exatamente. É mais baseado naquilo que você efetivamente presenciou. E entendeu sobre o assunto problema. Então não deve ser muito difícil de fazer, porque é aquilo que está na tua cabeça, né? Então aqui você vai colocar as informações que você viu. Então você vai colocar, por exemplo, se você está falando sobre qualidade de atendimento, você vai ter que descrever aqui como era o atendimento na empresa onde você fez o estágio. Então você vai ter que descrever como era, vai ter que descrever os pontos fortes, vai ter que descrever os pontos fracos, vai ter que contar
com riqueza de detalhes, não é em um parágrafo, né? Com riqueza de detalhes, aquilo que você vivenciou. Por exemplo, assim, se fosse para falar sobre qualidade do atendimento, eu começaria falando, puxando um pouquinho de volta da teoria, o que foi colocado na fundamentação teórica, não é repetir citações. Então, eu poderia falar, né, para esclarecimento, né, qualidade do atendimento, de acordo com o fulano e tal, descreve que é isso, né? E aí depois, assim, diante dessa citação, a gente tem a empresa X, que está localizada no município de Bombinhas, uma empresa de pequeno porte, né, que trabalha com atendimento ao público e que tem, né, desse é ruim ou bom, né? Aí daí começa a descrever. Isso. E aí você vai pegar e vai descrever como é. Então tem que primeiro apresentar a tua empresa, isso que o Luiz falou é bem importante, porque tem gente que esquece. Ah, mas eu já falei lá no relatório. O Tem relatório é gente, outro documento. tem gente que nem olha o relatório. A É, gente só vai olhar o tem gente artigo. que só vai falar de artigo científico. Então aqui nesse artigo você vai ter que fazer uma descrição da empresa. É claro que você não vai precisar fazer uma descrição com 5 páginas. É uma descrição mais Sucinta. concisa e mais focada no teu objeto. Então, por exemplo, se você está falando de uma pousada, mas está falando do café da manhã, você tem que descrever mais o café da, tem que falar que foi na empresa X, que fica localizada em tal lugar, mas tem que descrever mais o espaço do café da manhã do que o resto. Não tem que falar dos quartos, por exemplo, porque você está falando de café da manhã, né? Vou Então, pegar um exemplo prático também da Anne, que está falando da cultura. Se e ela não, se ela já não descreveu isso na fundamentação teórica, ela deve começar falando da história da fundação das políticas públicas culturais, que começou lá na emancipação do município, que era um departamento, daí depois que começou a ganhar alguns eventos, como a corrida de canoa e depois o projeto Atuvice, e aí em 2007 então se cria a fundação com os projetos que vêm sendo desenvolvidos. Então, ela tem que começar falando da fundação, da história da isso, política pública do município. explicando um pouquinho como é Isso. que nós chegamos na fundação. Aí ela vai falar de quais eram os trabalhos que ela desenvolvia como estagiária, né? Então aqui você vai falar da tua prática, sempre relacionada ao seu tema, né? Porque assim, tinha muita hora que eu ficava à toa. Isso tem a ver com o tema? Se não tem a ver com o tema, não é Não uma informação coloca. relevante, né? Agora, se o teu tema era como que os estagiários eram tratados na empresa, aí essa é uma informação relevante, certo? Então, aqui você vai tratar as imagens de acordo com o teu tema, explicando como é que funcionava na empresa. Não tem uma receita de bolo. Não, aqui é cada um Por no si. formato que preferir fazer. Isso. O que precisa fazer? Contar como é que era na empresa, e tem que tentar fazer daí no final, primeiro faz 2, 3 páginas contando como é que era na empresa. E no final, tenta fazer uma relação com a tua fundamentação teórica, analisando se a empresa agia de acordo com o que os teóricos dizem que tem que agir, ou se não agia. E se não agia, como que poderia mudar para passar a agir como a teoria diz que tem que ser, certo? Então, basicamente é isso, é você fazer uma relação, você conta como é que era a experiência na prática e tenta analisar se eles faziam do jeito certo ou se eles faziam errado, certo? E se faziam errado, como é que poderia corrigir? Isso. Basicamente é isso, tá? Professor, não entendi, fiquei com dúvidas. De novo, ó, aqui está bem mastigadinha a explicação, nós não vamos ficar lendo para não cansar vocês, vocês leiam o documento, certo? É um fato importante, né? Caso alguém faça entrevista, é interessante que vocês mostrassem essas perguntas para a gente primeiro, porque às Sim. vezes tem umas perguntas assim que elas são tão bobas, tão imaturas para um jovem de ensino médio que está terminando o curso técnico, que a gente, para não passar vergonha, a gente gostaria de dar uma olhada. Não é nada contra, mas é porque às vezes a gente precisa esclarecer E às e vezes dar não umas pergunta coisas orientações. fundamentais que deveria te Isso. perguntar. Então, assim, você acha importante o turismo na cidade? Com a resposta, o que você vai fazer, entendeu? Ah, ele acha importante. Ele vai dizer sim, é importante. Pronto, você não E vai aí? conseguir. E aí? Ah, para ele é importante o turismo da cidade. Vai para quê? Né? E aí? Com que objetivo? Para fundamento? Para que, entendeu? Então, assim, às vezes a pergunta não vai chegar na resposta que você precisa. Então, por isso que a gente gosta de ver antes, para a gente poder te ajudar
a você não perder tempo, você ir lá fazer a entrevista com dados que depois vão ser úteis para você. Ele não tem ninguém também de quantitativo, né? Porque pesquisa Não, quantitativa não. precisa correr atrás É das... mais É qualitativo que o mais pessoal está fazendo. qualitativo, né? Então, Pessoal, não entendi, professor. Vem aqui conversar com a gente. Não deixa para a última hora. Não deixa acumular. Tem gente que vai se complicar na fundamentação teórica. Aí o resultado de pesquisa fica apavorado. Aí dá caca. Ninguém quer isso. Nós queremos tudo direitinho, tudo bonitinho, tudo arrumadinho. Tá? tá? É importante. Muito importante não deixar para a última hora, porque vocês vão ter que corrigir a fundamentação teórica e fazer o resultado de pesquisa, né? Então, para quem já está fazendo, que a gente já está olhando, a chance de ficar perdendo tempo com fundamentação teórica daqui para frente vai ser pouca, Muito pequeno. muito Tem gente que está com pequena. a fundamentação teórica pronta. Então, e tem gente que nem abriu o arquivo. Então, assim, eu já falei para o André, só esse ano, ó, paz, é uma Hare Krishna, né? Até fez, não fez, reprovou e tá tudo Tá certo. tudo certo. Não vou correr atrás de aluno que já tem 18 anos na cara, que já são adultos. Eu considero vocês adultos. Então, assim, ó, tô bem, ó, paz e amor esse ano. Vamos lá, vamos fazer isso aí, porque terminando o resultado de pesquisa, você praticamente terminou o artigo científico. Depois tem ali introdução, conclusão, não sei o É, quê. mas É é só formato, bobadinha. mas É. para ajeitar. O grosso é E agora? fundamentação teórica e resultado de pesquisa. 3 semanas, tá? 27, daí vai ter, vamos ver até ali no calendário, dá pra ver no Vamos ver aqui. calendário como é que ficou. 27 vai começar o prazo, aí Daí, vai dia 3 3, é a primeira semana, 10, 10 é a segunda, 17 de setembro. 17 de setembro a entrega. Tá bom? Beleza? Valeu? Um abraço, galera. Bom trabalho. Tchau, tchau.